Vou tentar falar tudo o que eu penso sobre a relação do Quaritch com a Varang em um vídeo só. Eu fiz alguns vídeos sobre esse tópico antes do terceiro filme de Avatar ser lançado, mas eu percebi que depois eu acabei não fazendo nenhum vídeo especificamente sobre isso, então eu vou tentar resumir tudo em um vídeo só. E bom, esse paralelo do Quaritch com a história do Jake, apesar de algumas pessoas acharem repetitivo, eu achei que poderia ter um potencial interessante justamente porque acontece de uma maneira diferente, porque o Quaritch é uma pessoa totalmente diferente do Jake. É uma escolha interessante trazer alguém com um desejo de destruição similar ao do Quaritch para criar esse envolvimento e também explorar como o Quaritch tá começando a se entender como recombinante. Mas eu ainda acho que essa relação tinha um potencial de ser muito mais complexa e bem feita se ela fosse trabalhada melhor. Começando pelo fato de que eu, pelo menos, não vi o real desenvolvimento dessa relação, acabou sendo meio que repentino, a gente não vê uma real evolução desses personagens na relação entre eles para chegar no ponto em que eles chegaram. E eu sei que isso pode ser uma maneira de tentar mostrar que não é uma relação amorosa, mas mesmo a relação que eles tiveram entraria em conflito com algumas questões do Quaritch, por exemplo, que é uma pessoa que odiava os Na'vi, que via eles como baratas e agora tecnicamente tá em um corpo Na'vi e vai se envolver com uma Na'vi. Isso poderia ser muito melhor explorado e trabalhado, mas isso acaba não sendo nem mencionado porque é só jogado que eles estão tendo alguma coisa. E, inclusive, sobre o teor da relação deles, eu achei que ficou meio confuso, eu não sei se era intencional ou se eles só não souberam muito bem trabalhar para qual dos lados eles iriam. Por exemplo, na cena da tenda eu achei que era claro que um queria usar o outro para benefício próprio e na última fala do Quaritch ele estaria ali manipulando a Varang, encantando ela com tudo que ele podia dar para ela para usar ela. Então eu achei que em determinado momento, quando algum deles conseguisse o que queria, iria descartar o outro por não ser mais útil, mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi o Quaritch chamando a Varang de apelidos carinhosos pra lá e pra cá, a Varang confiando cegamente nele e ele se tornando aos poucos um membro do clã, com até os próprios Manquan de certa forma reverenciando ele. E o problema aqui não é essa mudança do Quaritch ou até dessa relação de interesse dos dois, mas sim porque a gente não vê ela acontecendo, a gente não vê o que faz o Quaritch mudar ao ponto de usar as pinturas do clã da Varang. E outra coisa que me incomodou é que pareceu que essa relação do Quaritch com a Varang e com os Manquan só serviu pro Quaritch, como se ela tivesse sido feita exclusivamente pro Quaritch seguir o caminho que eles queriam que o personagem seguisse. A Varang em si não trouxe grandes impactos pra narrativa, a não ser nos momentos em que ela serviu pra ajudar ele. Ela acabou resumida a essa companheira do Quaritch que também queria destruir Pandora com um ódio que não foi necessariamente bem aprofundado. Assim que saíram os boatos sobre esse relacionamento deles, eu já falei que eu tinha medo de, entre outras problemáticas, essa personagem feminina que era pra ser forte acabar sendo resumida a esse par romântico do Quaritch, e infelizmente foi meio que aconteceu. Ela tinha um potencial muito grande, mas infelizmente escolheram focar mais na aliança dela com o Quaritch do que na personagem em si, não trouxeram mais da história, da cultura e tudo o que aconteceu com ela pra ela chegar no ponto no qual a gente conheceu ela. E claro que além desses pontos também tem algumas outras questões problemáticas que eu já falei aqui, então eu acho que se eu falar de novo eu vou estar me repetindo muito e esse vídeo já tá bem grande. Mas em resumo, eu acho que os problemas dessa relação acabam refletindo tudo que acabou me incomodando nesse filme num geral, como a falta de desenvolvimento nos personagens, o foco exacerbado nos personagens não nativos, a aproximação de estereótipos bem problemáticos e a falta de aprofundamento da própria história.